Jesus ele fala muito claramente em Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio para abrogar a lei, ele não veio para desfazer qualquer coisa que o Pai tenha dito. Amém? Não veio com essa função. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Em algumas traduções, que eu acredito assim serem até mais corretas, mais fiéis do original, porque Mateus é o único livro no Novo Testamento que foi originalmente escrito em hebraico. E o original ali, Jesus fala assim: eu não vim desfazer, eu vim complementar, eu vim completar, eu vim estabelecer de uma forma mais completa. Nós vemos Jesus com toda a sua graça, com todo o seu amor, nos dizendo que nós temos lido de tal forma, mas Ele nos diz que é mais profundo do que aquilo que nós temos lido. Quer dizer, muitas vezes nós nos apegamos ao conceito de graça e tiramos o nosso corpo de certos compromissos, de certas questões assim que nos lançam fora da nossa zona de conforto e nos colocam para sermos ativistas em certas práticas. E sabe, irmãos, isso não é jogar a igreja de volta a uma era de leis, de obrigações, até mesmo porque nós nunca fomos tirados dessas leis e dessas obrigações. O que aconteceu foi que lá no século III, no finalzinho do século III, começo do século IV, nós fomos desvinculados dos judeus e entramos num período onde o sistema de governo da igreja deixou de ser a palavra de Deus para ser a palavra de homens, onde homens determinaram que aquele povo que era escolhido, aquele povo com quem Deus havia se comprometido, aquele povo ao qual Deus havia desposado, e a palavra de Deus fala claramente sobre isso, que esse povo já não era mais o povo de Deus, que agora a igreja substituía o povo de Deus. E essa chamada teologia da substituição, ela foi um dano quase que irreparável. Deixa eu só trocar o microfone aqui, ver se está. Melhorou? Esse foi um dano quase que irreparável para a nossa história como igreja. Seria irreparável se o nosso Deus não fosse tão zeloso com relação à sua palavra. Amém? Eu quero participar com os irmãos aqui de algo que o Senhor me deu. Vocês sabem que eu tenho pregado aqui a respeito da restauração. Nós podemos entender na palavra hebraica techuvá, que é o retorno à origem, é o retorno às raízes, né? É isso que quer dizer techuvá e restauração, são duas palavras intrinsecamente ligadas. E nós temos pregado aqui a importância de olharmos e entendermos a função dos judeus na história bíblica, na história da redenção, no plano de Deus na redenção. Deus estabeleceu que seria no povo judeu que seria estabelecida a bênção que se estenderia para todas as famílias da terra. Para tudo isso, Deus fala com Abraão lá no Gênesis capítulo 12. Então, apesar de o homem ter, quando eu digo homem assim, eu imagino o inimigo das nossas almas, usando os homens, apesar dos homens terem tentado diluir esse conceito de todas as formas, hoje o próprio Ruach HaKodesh, o próprio Espírito Santo, ele tem se empenhado em fazer com que a igreja se volte para as suas verdades mais sagradas.
E eu quero que você acompanhe comigo. Aí nós vamos dar alguns passeios pela Bíblia. Eu gosto de passear pela Bíblia, porque texto fora de contexto é pretexto para heresia. Amém? Isso é um jargão, um chavão, mas é algo que tem toda uma força, nos traz um entendimento. O texto sendo usado fora do contexto, ele é um pretexto para heresia. Então, eu quero que você abra comigo aí no Novo Testamento, Nova Aliança, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas. Lucas, como eu já falei aqui inúmeras vezes, era um médico, era um historiador, era um pesquisador, e ele relata no livro de Atos dos Apóstolos, ele relata as ações, as proezas, as aventuras e desventuras dos apóstolos, levando a cabo a missão que Jesus havia deixado estabelecido. E nós vemos um discurso do apóstolo Pedro, aqui nesse capítulo 3, e verso 21 especificamente, é o que eu quero ter por base aqui na nossa mensagem dessa noite, onde Pedro fala o seguinte, e Lucas registra, Atos 3, 21, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes dessa passagem especificamente. Primeiro, que Jesus não volta enquanto a restauração não acontecer. Restauração, eu tenho dito isso, não canso de repetir, restauração não tem nada a ver com salvação. Salvação em Cristo é pela graça, ponto, acabou. Restauração tem a ver com a volta de Jesus. E é imprescindível, está escrito aqui no Novo Testamento, não estou falando do Antigo Testamento, estou falando do apóstolo Pedro, falando no Novo Testamento, registrado isso pelo Dr. Lucas, que é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Nós já vamos entender um pouco melhor a respeito do que Deus vai restaurar e por intermédio de quem. E aí ele fala aqui, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Então eu quero que você entenda o seguinte, que restauração, que nova aliança, é algo que vem da parte de Deus, não vem da parte dos homens. Tudo que nós temos na Bíblia, cada acordo, cada aliança, cada compromisso, ele parte de Deus para o homem, ele sempre vem de cima para baixo. Você não encontra na Bíblia ninguém estabelecendo algo para que Deus cumpra. Você não encontra na Bíblia ninguém estabelecendo termos para qualquer tipo de contrato, de aliança com o Senhor. É sempre Ele quem determina, é sempre Ele quem estabelece. Isso é ponto pacífico, isso é uma verdade inexorável e inquestionável. Então, há muito tempo atrás, lá já dito pelos santos profetas, lá da antiga aliança, eles previram isso, essa restauração, que Deus iria fazer algo, e eles registraram. E aí Jesus fica atrelado ao cumprimento desse evento, ou desse conjunto de eventos que compõem a restauração. Eu tenho falado aqui incessantemente. Por que eu falo incessantemente? Por que eu me torno repetitivo com relação a isso? E eu falo principalmente com quem está me ouvindo aí pela internet, que não frequenta aqui a igreja, que muitas vezes pega o bonde andando, aí senta na janelinha, olha para
para fora e não consegue entender onde que está. Jesus, ele deixou uma promessa, que ele voltará, e nós cremos nessa promessa, porque Pedro fala que nunca saiu uma única mentira, nunca saiu nada da boca de Jesus que não fosse verdadeiro, e Jesus prometeu que ele voltaria. Só que aqui nós acabamos de ler que ele não vai voltar enquanto as coisas não forem restauradas. E eu quero que você entenda o que é restauração. Se eu estou falando de um carro e eu vou mexer nesse carro, pego um carro velho, eu boto umas rodas bacanas, umas rodas de liga leve, pneuzão largo, eu boto um volante esporte, eu boto uns bancos diferentes, eu rebaixo o carro, eu estou reformando o carro, deixo o carro bonito. Mas restaurar é deixar, quando eu falo em restaurar um carro, eu estou falando em deixar ele igual ele era quando ele saiu da fábrica. Então restaurar, em termos teológicos, é voltar à maneira que era originalmente. Então eu não estou falando aqui absolutamente nenhuma blasfêmia. O que eu estou falando aqui é bíblico. Porque eu tenho dito aqui que não vale nem nós sermos evangélicos. Que nós temos que deixar de ser evangélicos para sermos bíblicos, porque o evangélico ele tem cometido um erro crasso, um erro grosseiro, que é de se esconder atrás da graça, como se Jesus, na sua maravilhosa atuação redentora, ele não nos impusesse algo que nós tivéssemos que fazer. Primeiro eu quero que você veja que na própria grande comissão lá em Mateus 28, ele fala para nós irmos por toda a terra, pregarmos o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos entre todas as nações. Quer dizer, existe uma ordenança. Ele não está falando assim, olha, eu paguei o preço, eu fiz o que eu fiz, eu morri na cruz, eu fui sacrificado como um animal, como um cordeiro, que era da tradição, para que você possa simplesmente sentar na tua zona de conforto e ficar curtindo. Você não precisa fazer nada. Irmãos, a pessoa que fala uma bobagem dessa, ela não lê a Bíblia. E Jesus, ele fala, ele prevê a gente lá em Mateus 22, 29, que nós pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras, e nem com o poder de Deus. Então perceba, que já começa o erro aí, nós não conhecemos as Escrituras, e nem o poder de Deus. E aí Jesus fala assim, você quer ser meu discípulo? Negue a você mesmo, pegue a tua cruz dia a dia, e me siga. Porque se você não pegar a tua cruz para me seguir, você não é digno de mim. Aí eu pergunto, existe um preço a ser pago ou não existe? Jesus está nos falando que nós temos que fazer algo ou não está? Quando Tomé pergunta, Senhor, o Senhor está indo, mas como nós vamos saber para onde que o Senhor vai? E ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é para ser percorrido, é para ser seguido. O apóstolo Paulo, ele fala assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Quer dizer, e Cristo foi fiel, foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, se Paulo está falando para imitar ele, porque ele está imitando Cristo, é para nós sermos obedientes. Obedientes aqui. Para você ser obediente, você tem que ter uma ordenança. Concorda, Bruno? Como é que você vai obedecer se você não sabe o que é para obedecer? Você não sabe qual é a ordem? É ou não é? E qual é a ordem? A ordem é a Torá. A Torá traduzida nas nossas Bíblias aí como lei, que na tradução real, o Rabino até semana passada estava aqui me respondendo o que eu falei, ele disse que eu traduzi bem, porque a palavra para a Torá é instrução. Quer dizer, Deus está dando uma instrução. Se você compra um eletrodoméstico, um carro, qualquer coisa, que vem com uma manual de instrução, e você não segue a instrução, você está correndo sério risco de se dar mal, de estragar o equipamento, de não utilizar o equipamento com toda a plenitude daquilo que ele oferece. Não? Então vamos lá. A restauração, ela está ligada à volta de Jesus, não à salvação. A salvação já foi conquistada. Então é por isso que eu digo, eu repito isso para não interpretarem mal. O pastor está falando que tem que voltar para a Torá para ser salvo. Eu falo isso
Rabino esteve pregando aqui semana passada, repetiu isso, que nunca ninguém foi salvo pela lei, nunca ninguém vai ser salvo pela lei. A lei não salva ninguém. Se a lei não salva ninguém, para que ela existe? Se a Torá, estou usando o termo lei aqui porque está na tua Bíblia, mas se a Torá, se a instrução de Deus, ela não salva ninguém, para que ela serve? Ou será que Deus iria nos dar uma instrução? O que serve, Cristiano? Deus ia dar uma instrução para não ser seguida, só para constar. Ele não tinha o que fazer, então ele escreveu uma instrução, ou mandou, escrever a instrução, que é só para ter, só para dizer que tem. Quer dizer, quando Pedro fala que Jesus nos foi dado como exemplo, exemplo é para quê, Rafael? Para que é exemplo? Você seguindo, o exemplo é colocado lá só para você ficar olhando. Percebe? Então, o que acontece? Essa teologia da substituição, ela se transformou num evangelho barato. Ela se transformou em algo que as pessoas simplesmente fazem como os judeus religiosos da época de Jesus. Por que Jesus batia lá nos fariseus? É feio ser fariseu? É feio? Fariseu é um nome, é um xingamento. Fariseu é um nome pejorativo. Às vezes a gente vê umas brincadeirinhas no YouTube, hein? Você é um fariseu. Fariseu é uma linha dentro do judaísmo que definia os estudiosos. Tinha os fariseus e os saduceus. Até a Bíblia nos explica que a diferença entre fariseu e saduceu é que o fariseu acreditava na ressurreição e o saduceu não acreditava. Essa era a diferença. Mas os fariseus eram os mestres da lei. E Jesus era chamado de Rabi. Rabi quer dizer o quê? Mestre. E Jesus apregoava a ressurreição. Então, será que eu estou errado em falar que Jesus era fariseu? Se Jesus era mestre e acreditava na ressurreição, e os fariseus eram os mestres que acreditavam na ressurreição, será que eu estou errado em pensar que Jesus era fariseu? Será que eu estou falando heresia? Será que eu estou falando uma bobagem aqui? Eu acredito que não. Então, muitas vezes nós usamos um termo por falta de conhecimento, a gente usa aquele termo pejorativamente, sendo que não é. O que Jesus fazia, quando ele batia de frente dos fariseus, é que ele estava batendo de frente contra a religiosidade, contra a legalidade. Jesus ele não falava mal da lei, ele falava mal da representação que estava sendo feita da lei naquela época. Jesus ele falava mal da interpretação que estava sendo feita. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus estava com os seus discípulos num dia de sábado, os discípulos estavam catando espiga para comer, porque estavam com fome. Eu não sei se era espiga de milho, se era espiga de trigo, porque trigo também é espiga. E aí os fariseus chegam e vão brigar com Jesus, porque é isso que ele está ensinando para os discípulos dele. Transgredir o sábado. Irmãos, Jesus ele voa com os dois pés no peito dos caras. Ele começa a conversar com os caras, chamando os caras de hipócrita. Às vezes o pastor fala uma palavra um pouquinho mais ríspida, a pessoa já fica magoadinha, não vem mais na igreja, fica chateada, o pastor foi grosso. Agora Jesus começa uma conversa chamando os caras de hipócrita. João Batista, que a Bíblia diz que não houve homem nascido de mulher que nem João Batista. João Batista começa a conversa dizendo, raça de víboras. Quer dizer, o que você acha disso, Pedro? Aí o pastor às vezes tem uma palavrinha um pouquinho mais contundente, um pouquinho mais enérgica, o pastor está sendo grosso. Irmãos, nós precisamos acabar com o mimimi dentro da igreja. Nós precisamos acabar com o nhenhenhen, nós precisamos acabar com o dodóizinho. Eu tenho aqui minhas netas que ficam fazendo mó zoeira aqui na igreja na hora do louvor. Criança incomoda. É normal na criança. A criança ela chora por qualquer coisa. Eu vejo a Luísa e a Beatriz ali, mas se estapeiam, se atacam uma a outra o tempo todo. Tem que estar sempre em cima das duas. Porque criança é assim. Criança perturba
chora por qualquer coisa, a criança quer dela, a criança é egoísta. A Bíblia mesmo fala que o coração, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quer dizer, a criança é terrível. Mas o filho maduro, ele não dá esse trabalho, não dá esse problema, ele ajuda o pai. Só que muitas vezes nós estamos há anos dentro da igreja agindo que nem criança. Ah, se não falar do jeito que eu quero, eu não faço. Ah, se não for do jeito que eu quero, aí não quero. Ah, tem que ser assim. Quando não crescer? Quando nós vamos começar a olhar e falar? Algumas pessoas falam assim, o pastor é repetitivo, ele fala sempre a mesma coisa. Irmãos, enquanto a coisa precisa ser dita, enquanto a gente não vê uma reação, você tem que falar. O próprio livro de Deuteronômio quer dizer o quê? Se você lê Deuteronômio, você lê Números, Levíticos, você vai falar, cara, de novo? Está falando a mesma coisa. De novo? Os caras estão falando a mesma coisa. Quer dizer, Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou repetição da lei. Então você percebe que Deus ele tem essa coisa de falar, ele usa até um termo assim, que é para inculcar nos filhos, para ficar repetindo, para que a pessoa, o estudo da Torá, as sinagogas fazem o estudo da Torá todo ano, durante um ano. A Torá é dividida em parashot, que quer dizer porções, e cada semana é estudada em todas as sinagogas do mundo a mesma parashá, a mesma porção. Todos os judeus do mundo, hoje, sábado de manhã, estavam estudando a mesma coisa. Pode ter uma conotação, um enfoque diferente, mas a parte que eles estão estudando é a mesma. E aí eles vão e aquilo é dividido no número certo de semanas do ano. Quando conclui o ano, rebobina, faz uma festa, começa tudo de novo. E não tem ninguém que fala, pastor, você está falando disso de novo. Rabino, né? Rabino, você está falando disso de novo? Mas você já falou isso esse mesmo dia no ano passado. Ninguém reclama, irmão. Porque é na repetição que a coisa é fixada. Eu lembro que tinha pessoas andando comigo há anos aqui, pastores até, que demoraram para entender, estavam caminhando, por exemplo, pastores dentro da igreja, e não entendiam algumas coisas que a gente falava a respeito da restauração. Então não é fácil. E eu vou dizer para vocês assim, quando Pedro diz assim lá em 2 Pedro 3,9, que Deus não é tardio, que algumas pessoas acham que Deus é tardio, é demorado, mas que Deus não é tardio, Ele é longânimo, pelo fato dele que Ele não quer que ninguém se perca. Quer dizer, já era para Jesus ter voltado, mas não voltou ainda. Por quê? Deus é enrolado? Não, Deus não é enrolado, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. E arrependimento é o quê? É mudança de comportamento. Arrependimento é quando você entende que está fazendo um negócio errado, para de fazer e começa a fazer diferente. Isso é arrependimento. Porque não adianta dizer que eu me arrependo de cometer um erro. Eu fui lá indelicado com o Vitor, aí eu falo, Vitor, poxa, me desculpe, eu me arrependi de ter sido grosso com você. Ele falou, não, tudo bem, não tem problema, sou um amigo, a gente entende, você estava estressado, beleza. Tem grosso com ele de novo. Quer dizer, eu não mudo meu comportamento, não adianta alguma coisa? Não adianta pedir perdão, não adianta falar qualquer coisa, não adianta discursar de qualquer maneira. Se eu não mudar o meu comportamento, não houve mudança. Nada muda se nada muda. Não houve um arrependimento genuíno, porque eu continuo fazendo da mesma forma. Percebe? Então Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos mudem o comportamento, que todos se arrependam. Paulo fala em Romanos 12:2, muda a cabeça, muda a maneira de pensar. O termo original ali, metanoia, muda a mente, muda teu conceito, muda a tua maneira de entender as coisas, e você vai ter uma experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Pedro, aliás, está falando a respeito disso, ele está
nós lemos como base na pregação? Atos 3, 21. É preciso que Jesus fique no céu, que Jesus seja retido, mantido no céu, até que aconteça a restauração. Até que Deus restaure todas as coisas, conforme já foi dito pelos seus santos profetas lá na antiguidade. Então você consegue entender e fazer o link entre Atos 3, 21 e 2 Pedro 3, 9? Deus não é tardio, Ele está segurando a onda. Jesus está sendo retido no céu até que a restauração aconteça, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele é um Pai amoroso, Ele não faz acepção de pessoa. Eu tenho 6 filhos, eu não quero que nenhum deles se perca. Você entende isso? É a mesma coisa. Aí você vai dizer assim, mas você gosta mais desse ou mais daquele. Não tem como. Um pai, uma mãe, ele gosta de forma diferente, segundo a peculiaridade de cada um. Mas não quer dizer que goste mais desse ou mais daquele. Às vezes tem mais afinidade, um é mais obediente, agrada mais o pai, busca fazer com que o pai se sinta mais satisfeito com ele, o outro é mais negligente, o outro é mais... Mas o pai ama todos eles, o pai tiver que dar vida por qualquer um deles, desde o mais obediente até o mais rebeldinho, ele faz. E é disso que Pedro está falando aqui, e é disso que Atos, capítulo 3, verso 21 está falando. Que a restauração está ligada intrinsecamente à volta de Jesus. Você entendeu, Cris? Por isso que a gente começou a mudar o foco da nossa pregação. Que Jesus Cristo salva? Todo mundo sabe. Que Jesus Cristo é o Senhor? Todo mundo sabe. Que Deus é Deus? Todo mundo sabe. Nem todo mundo obedece, nem todo mundo se entrega, mas todo mundo sabe. Agora, o que a igreja precisa fazer? Tá, eu já fui salvo, já entendi que Jesus Cristo é o cara. Agora eu quero Ele, pô. Quem quer morrer para estar com Jesus? Eu tenho certeza que se eu pedir que todo mundo vai levantar a mão, se eu perguntar, você tem 2 escolhas para você estar com Jesus: ou Jesus vem, ou você vai. Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer assim: eu prefiro que ele venha. Quem quer morrer? Embora a morte seja uma ordenança, ninguém está afim de morrer? Ó? Não, né? Pode ser aquele pior dia de TPM, de tudo que tiver, você não é afim de morrer. Ana, ninguém é. Ninguém é bobo de querer morrer. Ana, não, se é para estar com Jesus, que ele venha. Você não acha? Não é assim? Então veja bem, é essa vinda que depende da restauração. É disso que nós estamos falando. É aí que entra a importância de nós apregoarmos e espalharmos esse conceito, fazer com que as outras igrejas entendam isso. E o que é restauração? Vamos lá. Você sabe que quando eu entendi a restauração, ficou tão claro para mim, tão claro, eu olhei assim, eu já era pastor há 15 anos, eu olhei assim, eu falei, cara, eu nunca pensei nisso antes. É fantástico, nossa, entendi. Agora eu vou sair espalhando isso aí, você explicando isso aí para os outros. Eu achei que todo mundo ia entender que nem eu entendi. Betinha, que cabeçada que eu dei na porta, viu? Que ledo engano, que desgraceira. Porque daí eu, em vez de eu comecei a ficar mal falado. O cara ficou louco. O cara viajou na maionese, o cara perdeu. Eu tenho pessoas íntimas, no meu convívio, pessoa até familiar, que deixaram de caminhar comigo na igreja porque não entenderam. Mas não, o cara saiu da casinha. O cara perdeu o rumo. Estava indo tão bem na raiz da vida, né? Perdeu o rumo. Tem gente que me falou assim que nem o nome não devia ser esse, tinha que ser aquele outro que ele tinha escolhido antes. Enfim. E eu vou dizer para vocês uma coisa: essa resistência das igrejas com relação à restauração simplesmente está atrasando o que eu vou chamar aqui de caminho inevitável. Sabe o que é o caminho inevitável? É quando você vai para um lugar
E você quer chegar naquele lugar, mas só tem um caminho. Você até tem, não, eu vou pegar essa rua para cá. Você chega aqui, a rua acaba, não vai a lugar nenhum. Aí você volta. Aí você fala, não, então eu vou tentar essa aqui. A rua acaba, não chega em lugar nenhum. Aí você volta. Aí você fala, aquela ali vai dar certo. Aí ela vai, faz a volta, quando você vê, você está lá atrás. Você fala, não, eu já passei por aqui. Então o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, só tem um caminho para eu chegar lá. Esse é o caminho inevitável. Então as igrejas que hoje elas não entenderam a restauração ainda, não aderiram à restauração ainda, elas estão simplesmente fazendo o quê? Elas estão atrasando o caminho inevitável. Vocês me desculpem, viu? Talvez alguém esteja assistindo aí, se ofenda comigo e tal, mas é uma verdade. Daqui uns anos você vai perceber que eu estou falando a verdade. Você vai falar com o pastor Léo sua pessoa. Amém? Amém. E atrasando esse caminho, a pessoa vai estar, sabe o quê? Atrasando o cumprimento da promessa. Eu não falei aqui que Jesus prometeu que ia voltar? E você acha que Jesus não está ansioso para voltar? Rogério, quando você estava noivo da Luana, nossa bonita, você estava, né? Já tinha cortejado, já tinha namorado, já tinha, né? Conquistado a moça, foi lá na casa dela, foi no pai dela, começou a frequentar e tal, né? Aí ela caiu na tua conversa. Topou, então tá bom, tem um caso com você. Aí vocês começaram a preparar, né? O dia, tal, seu casamento, não sei como é que foi, né? Eu não era nascido na época. Aí, não vou perguntar. Tá bom, não vou perguntar. Mas vamos colocar assim, da seguinte forma. Não vou usar o termo ansioso. Mas você sabia, né, que a partir daquele casamento, a partir do momento que o casamento acontecesse, você ia ter ela para sempre. Você poder dormir com ela, gozar da intimidade com ela, né? Ia ser tua mulher. Você estava afim ou não estava que isso acontecesse? Diante de todo, né, o processo, você estava afim que acontecesse. Quem é que não está afim? Bruno, não vou nem perguntar para você. Bem, por aí tá bom. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: como que vocês acham que Jesus está? Sabe que Jesus não está afim de estar com a igreja? Jesus não está afim de estar na festa com a igreja? De estar sendo visto pela igreja? O que você acha, amigo? Sabe que Jesus morreu na cruz, passou aquilo tudo que ele passou, para depois ficar esperando a hora que ela vai ficar pronta para ele vir buscar? Alguém aqui já se colocou no lugar de Jesus? Porque empatia é um negócio bacana. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Alguém aqui já em alguma vez na vida já se deu o trabalho de se colocar no lugar de Jesus no que diz respeito à ansiedade dele para estar com a noiva? Eu não sei, mas acho que não, né? A Julina fez assim, não. Mas eu quero que você se coloque hoje. Eu quero que você imagine Jesus como noivo. Se Jesus está muito ansioso, se Jesus não está afim de estar logo com a noiva, você percebe? E o que a noiva está fazendo? A noiva está encebando. A noiva está atrasando o processo. Porque falta uma coisa imprescindível para ela se apresentar como noiva. E ela não está. Ela está cuidando de umas coisas menos importantes. Imagine assim, a noiva está preocupada lá com a maquiagem, com o sapato. E o mais importante, ela vestiu o vestido. Ela não fez. E não está preocupada em fazer. Ela não está sequer olhando para o vestido para ver se o vestido serve. É isso que está acontecendo. Em Efésios fala que a igreja, ela foi composta, Efésios capítulo 2, verso 11 em diante, que a igreja ela foi composta pelos dois elementos, judeu e gentil. E lá no terceiro, quarto século, esses dois elementos foram separados. Quer dizer, a noiva foi desvinculada, foi quebrada no meio.
metade gentílica, ela não está preocupada com isso. E sabe o que é o problema? A outra metade, que é a metade judaica, ela olha e não acredita que ela faz parte disso aí. Rabino falou um negócio aqui semana passada fantástico. Pena que eu acho que quem pelo Face assistiram, né? Não deu para ajudar no YouTube. Mas assim, ó, falando rapidamente. No momento que Jesus veio, os judeus eles estavam esperando Jesus como um general que ia liderar eles numa batalha contra os romanos e iam ser vencedores, livres. E Jesus veio, conforme Isaías fala, Jesus veio como um servo sofredor. Então eles não reconheceram Jesus, alguns deles. Eu digo alguns porque todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos de Jesus, todos os caras que andavam com Jesus, que ouviam Jesus, que sentavam com Jesus, comiam com Jesus, eram judeus. Então dizer que os judeus não aceitaram é uma coisa um pouco equivocada, porque alguns, a liderança não aceitou, porque Jesus veio chutando o pau da barraca da religiosidade, veio quebrando paradigmas, e os líderes falaram: não, esse cara veio para nos tirar da zona de conforto, vamos dar um pau nele, pô, vamos acabar com esse cara. Mas os mais humildes o aceitaram. Isso foi, de fato, inquestionável isso daí. Então nisso, tanto é que os judeus foram os caras que receberam primeiro Jesus e que pregaram para os gentios. Se os judeus não tivessem aceitado Jesus, não tivessem pregado o Evangelho, nós nunca teríamos sido alcançados pelo Evangelho. O Evangelho foi pregado ao gentio pelo judeu. E hoje, por que eles não aceitam Jesus? Aí ele fez um link, ele fez uma alusão lá a José, que estava no Egito, na frente dos irmãos dele, e os irmãos não o reconheceram. Pensa, José estava lá cara a cara com os irmãos, e os irmãos não conheceram. Por quê? Porque ele estava travestido de egípcio. Ele estava lá com roupinha de egípcio, peruquinha de egípcio, aqueles ribeuzinhos de egípcio, aquela coisinha toda. E aí os irmãos estavam olhando para ele e falaram: não, esse irmão não é esse. Nós vestimos uma roupa em Jesus de cônsul romano, túnicazinha branca, mantinho vermelho, isso é roupa de cônsul romano, não é roupa de judeu. Pusemos uma peruquinha loira em Jesus, lente de contato azul, demos um trato lá, maquiagem, né, Michael Jackson, ficou mais clarinho, demos lá uma afinadinha no nariz, tiramos as características de Jesus judeu, deixamos um Jesus europeu, romano, né? Ele falou: esse aqui é Jesus. Talvez você possa até estar dizendo assim: não, mas pastor, você está sendo caricato, você está falando da imagem desenhada de Jesus. Tudo bem, vamos falar do Jesus personagem. Nós cristãos temos pregado um Jesus que fala o quê? Contra a Torá. Não precisa cumprir a lei, a graça basta. Eu fiz para vocês não precisar fazer. Quer dizer, vocês não precisam nada disso. Aí eu pergunto para você: a Torá é a alma do povo judeu. Você acha que o judeu vai olhar para você falando: ó, esse aqui é o Messias? E ele vai falar: mas peraí, um Messias que diz para não cumprir a Torá, um Messias que é o fim da Torá, sendo que a Torá diz que ela é eterna? Esse cara aí está falando que ele acabou com a Torá? Como assim? Isso aí é Messias. Quer dizer, nós estamos colocando uma roupa que não é judaica em Jesus e querendo que o judeu aceite. Isso aqui, essa pérola aqui veio do Rabino semana passada. Você entendeu? Então olha só o equívoco. Se nós não entendemos a tradição judaica, se nós não reconhecemos o comportamento judaico, a maneira deles pensarem, deles agirem, não nos voltarmos para eles, não reconhecermos a eles como sendo uma autoridade em termos de palavra de Deus, e queremos ainda entrochar com ela abaixo deles um Jesus europeu, Jesus que não tem nada a ver com aquele cumpridor da Torá, como foi, eu não vou aceitar Jesus nunca. Pensa,
Não tem nada a ver, irmão. Eu acredito, sabe, que o grande problema da igreja hoje, ele está relacionado com a zona de conforto na qual a igreja se instalou. Hoje em dia as igrejas, elas têm estabelecido uma capacidade das pessoas se adequarem ao mundo. Então, em nome de Jesus, eu determino, as coisas acontecem. Porque o nome de Jesus é a lâmpada mágica que eu espremo e a coisa acontece. Porque em nome de Jesus, Deus é obrigado a me abençoar. Irmãos, uma das coisas mais que me aborrecem é quando eu ouvi o pastor falar isso. Que Deus é obrigado. Deus é Deus, não é obrigado a nada. Pelo amor de Deus, presta atenção. Nós precisamos restaurar nosso conceito de entrar sob o senhorio de Deus e sermos obedientes. Nós estamos vivendo um evangelho barato. As igrejas estão ensinando as pessoas que elas têm uma autoridade para viver bem. Então o meu emprego, então o meu salário, então eu vou melhorar porque eu tenho sucesso, porque eu sou filho do rei, porque meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Bem, eu creio nisso. Eu creio em milagres, inclusive, mas vou te dizer uma coisa: não tem nada mais completo e maravilhoso do que os processos de Deus. Embora Deus seja um Deus de milagres, os processos de Deus são fantásticos. Olha o processo de Deus na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor, virou um perseguido. Paulo começa a carreira dele falando: não, porque eu não devo nada para ninguém, porque eu sou tanto quanto cada um dos que eu carrego as marcas. Paulo, apesar de ter apanhado pra caramba, você percebe no discurso dele uma certa arrogância. Aí ele acaba a carreira dele falando assim: olha, eu não sou digno de julgar nem a mim mesmo. Isso é o que? Resultado de processo, resultado de anos. Quando Paulo fala a respeito dele próprio, ele fala de 14 anos atrás. Há 14 anos atrás eu conheci um homem, falando dele mesmo. Processo. Você vê a vida de Jacó. A vida de Jacó começa passando a perna no pai, passando a perna no irmão, indo fazendo lá aquelas mandingas com as varinhas lá, tal, as ovelhas nascendo tudo rajadinha, ele ficando rico. Não começa assim? Cheio das traquinagens, cheio das manhas, cheio de capacidade, um cara espertíssimo, ligeiro para dedéu. Passam muitos anos, ele acha que perdeu o filho, ele fica doente, ele perde a esposa, acontece, aí o filho aparece como governador do Egito, manda buscar ele, manda buscar os irmãos, família, tudo. Aí ele chega no Egito, 150 anos ele tinha. Chega no Egito, velho. Chega lá, daí o faraó fala assim: poxa, seu Jacó, bacana conhecer o senhor que é o pai do José. Olha, esse menino salvou o Egito, viu? Com as manobras dele aí, com esse Deus de vocês aí. Olha, hoje nós estamos em prosperidade, em franca prosperidade, diante de um mundo caótico, onde todas as nações ao redor estão passando fome. Nós estamos aqui porque teu filho, olha, meus parabéns, viu, seu Jacó, o senhor deve ter muita história para contar. Aí o que Jacó fala? Ele fala: olha, cara, eu tenho 150 anos de vida, fiz muita bobagem na minha história, e hoje eu não sou nem metade do que meu pai foi. Percebe a diferença? Olha, no começo o cara cheio de marra, cheio de capacidade, cheio de manha, cheio de projeto, cheio de eu sei como fazer, deixa comigo. Chega aqui no final, o cara fala totalmente: olha, eu não sou metade do que meu pai foi, e só fiz bobagem minha vida inteira. Isso, irmãos, é processo. Milagre existe, mas não existe nada mais poderoso e completo do que o processo de Deus na vida da pessoa. Amém? E
o grande problema hoje é que as pessoas elas não estão a fim de passar por processo. Elas querem tudo pronto. Elas querem tudo em nome de Jesus, pronto, acabou. É assim que funciona. É poder no nome de Deus. É poder. Eu não entendo, coloco coisa no meu discurso aqui. Eu não estou desmerecendo, não estou diminuindo quem é Jesus, nem o poder do seu nome, da sua palavra, nem minimizando os milagres que ele é capaz de fazer de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que hoje nós somos tão religiosos quanto eram os fariseus na época de Jesus. Porque nós formatamos a religião e queremos que seja dessa forma. E qualquer coisa que nos tire da nossa zona de conforto, nós ficamos irados. Avançar, evoluir no caminho, ele requer esforço. Tem muita gente que está que nem o cego de Jericó, estão no caminho, estão sentados à beira dele. Estão sentadinhos à beira dele. Por quê? Porque são cegos, pedintes, dependentes. Estão ali sentados à beira do caminho com a capinha de cego. Agora, quando tem um encontro real com Jesus, quando entende e os olhos são abertos, que a cegueira cai, o que a palavra de Deus diz? Que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele estava no caminho, mas ele estava sentadinho pedindo nome, dependente. Agora não, agora caiu, ele está enxergando, ele segue Jesus pelo caminho. Você percebe a diferença? É outra história. Ele passou, saiu da zona de conforto e começou a ter atividade, começou a caminhar atrás de Jesus. Onde Jesus ia, ele ia atrás. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele sai da condição de beira do caminho para a condição de seguir Jesus pelo caminho. Mas tem muita gente que está tão satisfeita com a condição de beira do caminho, que quando você vai lá, tira a venda dos olhos e fala, olha, é assim, viu? Você entendeu agora? Tirei a venda, você está enxergando, então vem comigo. Está apertado, tá bom, sentado aqui, não precisava andar, não precisava ir em lugar nenhum. Que nem aquele cara aleijado no poço de Betesda lá. Ô cara, o que você quer? Tem ninguém ali que me jogue na água, eu agita a água ali. Tá, tudo aqui, pega minha esmola. Aí Jesus fala, cara, levanta e anda, pega a tua cama e vai embora. E cura o cara. E o cara sai daí, irmão, se você for estudar esse texto, a impressão que o cara sai daí bravo. Porque ele encontra um fariseu lá, o que está fazendo carregando a cama no sábado? Foi o cara que me curou, que mandou. Quer dizer, em vez de engrandecer o Senhor, ele joga a culpa em Jesus. Como quem diz assim, ó, eu estava muito bem pedindo esmola lá, largado, na beira do poço, o pessoal vinha jogar as moedinhas, dava comidinha, estava me virando. Agora o cara me pôs para andar, me fez carregar a cama. Eu tenho que tentar esse cara. Tanto é que no outro ele não conhecia Jesus. No outro dia Jesus estava na sinagoga, ele foi lá, bateu nos fariseus, foi aquele cara lá. Você conhece a passagem, você sabe que eu não estou falando bobagem. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim, irmãos. Acomodado na beira do tanque de Betesda. E a hora que Jesus falou, levanta aí, meu, carrega a cama. Levanta aí, vamos, anda. A pessoa não quer. Não, você está fazendo ali, tem que voltar para a lei. Aí não era obrigado a fazer essas coisas, agora é obrigado. Quando foi que você deixou de ser obrigado a seguir a lei de Deus? Aonde é que está escrito que você não precisa seguir a lei de Deus? Está escrito que você tem que imitar Jesus. E Jesus seguiu a lei de Deus. Me explique esse mistério. Essa semana, irmãos, aconteceu dois episódios comigo relacionados a trânsito. Eu estou indo pela 15 de novembro, ali a parte que vai carro aqui, no alto da 15 ali. Daqui a pouco passa por mim um carro, um pai com um filho, devia ter uns 3, 4 anos de idade.
soltinho, sem cinto de segurança, sem nada, no banco do passageiro do lado, na janela. Sabe cachorrinho que vai na minha janela assim, recebendo ventinho na cara, que o menininho estava ali. Irmãos, eu olhei aquilo ali e me deu um negócio. Eu queria ser o pastor Wesley aqui agora, queria parar esse cara que me dá uma multa aí. Mas eu tinha outra arma. Os irmãos sabem que trabalho na vara de infância. Parei o carro no sinaleiro do lado do cara, puxei o freio de mão, peguei minha carteira funcional, fui na janela do cara, mostrei a carteira. Se a juíza por acaso assistir, fique bravo não, me respalde, me dê apoio. Meti a carteira no cara do cara assim, falei, aqui é a vara de infância, meu amigo. Essa criança tinha que estar sentada no banco de trás, numa cadeirinha ou assentinho de elevação, com o cinto de segurança. Não, mas é que nós estávamos até agora que ele saiu. Eu falei, o lugar dessa criança é no banco de trás do cinto de segurança. Sim, senhor. Sim, senhor. Já botou a criança para o banco de trás, arrancamos ali, ele já foi, já estacionou o carro, desceu para ele e tal. E deve ter brigado com o moleque. Irmãos, outra situação. Hoje de manhã eu fui para a sinagoga, quando estou voltando da sinagoga, que tinha uma batida na esquina da minha casa. O que foi a batida? Uma moça vinha dirigindo o carro dela no sentido de lá para cá e resolveu fazer a conversão à esquerda. Na frente de um outro que estava descendo daqui para lá, feito um míssil. Então, um faz a conversão à esquerda na frente do outro carro carregado. O outro estava em alta velocidade, a velocidade acima da via, da permitida na via. A moça teve múltiplas fraturas, ficou 10 minutos acordada, saiu dali no ciático provavelmente no Hospital Cajuru, que é o de traumatologia mais próximo daqui. No outro carro, 4 ocupantes saíram de ciático também. Estavam sem cinto de segurança. Um arrebentou o painel do peito do senhor, que era sogro do motorista. A sogra que estava atrás, sem cinto de segurança, corroborou ainda para ajudar a quebrar o marido que estava na frente. A mulher que estava atrás, também sem cinto de segurança, também teve escoriações. Eu sei que o resultado da brincadeira foi 5 pessoas indo embora de ciático. Agora eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: tragédia, por quê? Por não observar a lei. Existe lei, não foi observada a lei. Se tivesse um cinto de segurança, não tinha acontecido. Se tivesse dentro do limite de velocidade, tinha freado. Se tivesse observado a lei que diz que quem vai virar à esquerda perde a preferência, não tinha batido. E só Deus sabe do que ele poupou, talvez, aquele menininho. Talvez Deus tenha usado a minha vida para salvar a vida dele. E conscientizar aquele pai, que ele pode estar andando na viagem, que ele está procurando viatura da polícia com giroflex em cima para esconder o menino. E tinha um cara da vara de infância do lado dele, que foi lá, deu uma juntada nele lá e... Entendeu? Agora, se estivesse obedecendo lei, não acontecia. As tragédias nos sobrevêm porque nós não observamos as leis. Lei dos homens, imagina as leis de Deus, o que acontece quando ele não observa. E quando nós falamos em lei, principalmente no meio de um povo que vive na graça, a gente agita, né? Não, né? Botamos o povo em polvorosa. Só que eu vou falar um negócio aqui. Talvez alguém se ofenda comigo. Não digo vocês que caminham com a gente aqui, mas talvez alguém ali na internet fique bravo. Não fique bravo, tenha misericórdia do seu coração. Mas às vezes, essa ojeriza, quando se fala em Torá, quando se fala em lei, quando se fala das coisas dos judeus, ela não está ligada ao fato de que nós estejamos supostamente
desmerecendo a graça redentora do nosso Senhor Jesus. Mas a ira consiste em estarmos tirando a pessoa ou ameaçando a zona de conforto do Cristo. Não é uma ofensa para Jesus. No que você vai ofender Jesus, seguindo o exemplo que ele deixou? Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele veio para deixar exemplo. Pedro está falando isso no Novo Testamento. Não estou falando de antiga aliança, estou falando de nova aliança. Pedro está falando isso, que ele veio para deixar exemplo. Ele foi obediente, e aí eu vou ser obediente, como ele foi obediente. Eu já sou salvo pela graça dele, só que eu quero ser parecido com ele, entendeu? Eu tinha 15 anos de idade, assisti um filme chamado Rock 3, Stallone com baita com físico, eu fazia luta na época. Falei, cara, eu quero ter esse físico aí. E o que eu fui fazer? Fui puxar ferro. Hoje faz 37 anos que eu puxo ferro, estou com 52. Faz 37 anos que eu puxo ferro. Por quê? Porque se eu queria ficar igual o cara, eu tinha que fazer o que o cara fazia. Você entendeu? Se eu gosto de Jesus, se eu quero ser um imitador de Jesus, eu vou falar, que legal, Jesus, beleza, eu vou ficar na minha. É assim que funciona? Cara, se eu gosto de Jesus, se Jesus é o meu ídolo, entenda isso, né? A palavra ídolo no sentido bom da palavra aí. Se Jesus é o meu ídolo, o único ídolo, qual é o problema? Aonde está a heresia? E eu imitá-la. Eu estou desmerecendo a graça, eu estou desmerecendo a salvação que ele conquistou na cruz, se eu buscar imitá-lo. Onde está a heresia? Onde é que está o problema nisso? Mas a cretarada fica furiosa, né? Por quê? Porque está falando da pessoa ter uma atitude, da pessoa sair da zona de conforto. Não por salvação, mas para agradar ao Senhor, comemorar as festas bíblicas. Ser obediente e orar. Irmãos, eu sou pastor evangélico, não sou judeu, mas eu vou na sinagoga de manhã para aprender, para ter comunhão com os judeus. Eu aprimo essa comunhão, como é que eu não vou pôr em prática ela? Eu vou lá aprender. Estou lá aprendendo. E é bom, eu volto maravilhado para casa. E eu volto tendo argumento para pregar para os irmãos. Onde é que está o problema nisso? Cadê a heresia? Agora eu vou começar a pregar. Amém? Amém. Obrigado, João. Glória a Deus pela sua vida. Veja. Vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa que está em Jeremias capítulo 31. Dá um pulinho lá no Antigo Testamento. Jeremias 31. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Deus está falando que no futuro haverá um tempo em que Ele vai estabelecer um termo chamado nova aliança, e isso vai ser estabelecido com quem? Com a casa de Judá. Com a casa de Judá, com a casa de Israel, com os judeus. Então a nova aliança, a qual nós dizemos, não, nós somos os crentes da nova aliança. A nova aliança foi estabelecida por Deus com Israel. Nós percebemos aqui Deus falando de uma nova aliança, que é a mesma aliança mencionada pelo Mashiach, pelo Messias, pelo Cristo, na Santa Ceia, lá registrado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, que diz assim: do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Deus fala lá em Jeremias: eu vou fazer uma nova aliança com os judeus. E Jesus falou: essa é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mas me parece, irmãos, não sei, me corrija se eu estou errado, que nós não percebemos que essa aliança nova é com a casa de Israel, com a casa de Judá. Na nova aliança somos nós. Nova aliança somos nós. Não, peraí. Nós também. Mas originalmente, Deus está prometendo essa aliança para a casa de Israel. No verso 32, ele continua assim: ó. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Quem que Deus tirou do Egito? Israel. Então Deus continua falando aqui de Israel. Pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu marido divino deles, assevera Yahweh. Mesmo eu sendo marido deles, se Deus está falando de judeus, de Israel, e Ele está falando que Ele é o marido deles, quem que é a noiva? Agora só uma perguntinha, qual é a visão de Deus para o divórcio? Não existe. Quem já fez Casados para Sempre aqui sabe que divórcio é uma palavra que não existe no nosso vocabulário. Deus não gosta de divórcio. O que Deus une, o homem não separa. Deus não aprova o divórcio. O divórcio não é do coração de Deus. E Deus está falando que Israel é a esposa dele. E aí, como é que fica? Você entendeu? Como é que fica? Novamente, ele afirma com quem seria a nova aliança. Vamos para o verso 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. Opa! Passados aqueles dias, a nova aliança será celebrada com Israel. Por quê? Porque ele está falando que ele tinha uma aliança antiga com os judeus, com Israel. Mas ele está afirmando aqui que ele vai fazer uma nova aliança com a própria noiva, com aquela que é a mulher dele. Ele é o marido, Israel. Por quê? Porque Deus não trai, Deus não adultera, Deus não muda de posição. Olha só aqui, vamos dar continuidade aqui. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, preste atenção em mim aqui. Registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha lei. Eu vou abrir aqui um parênteses para salientar quais são os termos da nova aliança. Quais são os termos da nova aliança? O registro do conteúdo da Torá. Quer dizer, qual era a antiga aliança? A Torá. Qual é a nova aliança? A Torá. Está entendendo? Nós somos os crentes da nova aliança. Nós não precisamos da aliança. Nós não precisamos. Nós somos crentes da nova aliança. Mas a nova aliança está estabelecendo aqui que consiste no registro do conteúdo da Torá. Continuando. Na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações. Assim serei, de fato, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Percebe? A nova aliança consiste em tirar a Torá do papel, da pedra, né? O pastor Wesley até pregou isso, e escrever no coração. A diferença da antiga aliança para a nova é essa, porque os termos da aliança com Deus é sempre a mesma. Ou você acha que Deus vai falar uma coisa lá e depois vai desfalar e falar outra? Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nele não há mudança nem sombra de variação, como é que fica? Se Jesus, que é a palavra de Deus, é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, como é que fica? Isso fica
mais interessante ainda, se a gente perceber que não existe lugar nenhum na Bíblia onde a Torá seja substituída ou abrogada. Como eu já falei aqui, Jesus mesmo fala lá em Mateus 5,17, eu não veio abrogado, veio cumprir. Aí se a gente der um pulinho ali no verso 5, a coisa dá mais apertada. Olha só. Assim fala Yahweh, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem o seu brilho contemplado ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahweh, o Eterno dos Exércitos. Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, o Eterno dos Exércitos. Verso 36. Só presta atenção em mim. Tem gente aí ainda? Tem? Não me abandonaram, me deixaram. Só a Ju. Só a Ju, a Ju tá aí. Ju, beijo, Ju. Valeu, Osmito tá aí, manda um beijo para ele. Olha só o verso 36. Somente se essas leis saírem, ou melhor, deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença. Quais leis que ele está falando? Qual ordem que ele está falando? Se a lua deixar de brilhar de noite, se o sol deixar de brilhar de dia, se o mar parar de fazer barulho com as ondas, somente se isso acontecer, somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo, desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Isso aconteceu? Não. Parou? Ou o sol está lá, a lua está lá, as estrelas estão lá, o mar está bagunçando por ele? Ou seja, se isso ainda está acontecendo, Israel ainda é. Verso 37. Portanto, assim declara Yahweh: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Irmãos, observe aqui que Deus não está alheio às bobagens que Israel fez. Ele fala, apesar de todas as patuscadas deles, tudo que eles fizeram durante o decorrer desses séculos todos aí, eu sou eu. Eu não vou abandonar eles. Por quê? Não é porque Israel é quem é porque Deus é Deus. E Ele estabeleceu. Quando Ele estabeleceu, Ele conhecia o fim desde o princípio. Quando Ele estabeleceu a aliança, entendeu, Marisa? Quando Ele estabeleceu a aliança com Israel, Ele sabia de tudo que Israel ia fazer de errado. Mas assim, ainda assim, Ele falou, eu tenho uma aliança com vocês. Ele está mostrando na história de Israel que Ele não muda. Que Ele é fiel a despeito das nossas infidelidades. Antes que você venha recitar para mim aí, João capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Você pode ver me recitar isso. Mas está escrito lá no João que ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Então, aqueles que o recebem, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Te peguei. Aí eu vou só perguntar para você o seguinte: o fato de quem recebe a Jesus receber o direito de ser chamado filho de Deus exclui o judeu? Inclui a nós, mas não exclui os judeus. Você entendeu, Cristiano? Isso aqui não está falando que os judeus foram excluídos, está dizendo que nós fomos incluídos, é diferente. Ainda para reforçar, ainda no Novo Testamento, vamos lá em Hebreus 9:15, já estamos quase acabando. Diz assim: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança,
Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele, preste atenção, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Curioso, né? Jesus morreu para remir os erros, as transgressões que foram cometidas enquanto vigorava a primeira aliança. Vamos olhar com mais atenção aqui essas últimas linhas. Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Estou falando bobagem aqui? Ele é o cordeiro do sacrifício, irmãos. Quem não entende isso, não entende João Batista falando: o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele definitivamente foi sacrificado por aqueles que viviam sob a antiga aliança. Nós nos enquadramos, nós aqui, os gentios, nos enquadramos na primeira parte lá que diz assim: que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Quer dizer, nós somos incluídos, mas eles não são excluídos. Jesus morreu por eles, para cumprir uma promessa de Deus para eles. Como eu já disse aqui em outras ocasiões, nós somos co-herdeiros. Esse termo você encontra em Romanos 8,17. Nós somos co-herdeiros. Em termos jurídicos, eu procurei em termos jurídicos, o que é um co-herdeiro? Em termos jurídicos, é aquele que herda com outro ou outros. Termos jurídicos, for procurar juridicamente, é aquele que herda com outro ou com outros. Isso que é ser co-herdeiro. Vamos para o dicionário. Vamos ver em termos de dicionário. Co-herdeiro, aquele que herda com outrem, aquele que foi chamado a uma herança e a aceita juntamente com outro ou outros. Ou seja, são herdeiros com, não no lugar dele. Percebe? Nós somos herdeiros, co-herdeiros com os judeus, não no lugar dos judeus. O termo usado é co-herdeiro. Função, se for procurar juridicamente no dicionário, co-herdeiro é se herdar com eles. Nós herdamos com eles, não no lugar deles. A teologia da substituição é uma mentira diabólica. Veio para quebrar a igreja que Jesus fundou no meio. Para aqueles que estão no Mashiach, o dia da volta de Jesus, Pedro fala lá em Atos 2,20: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro está aqui citando Joel 2. E Joel fala que o dia do Senhor será grande e terrível. Mas Joel está sem Jesus. Joel está olhando coisas sem conhecer Jesus. Pedro, que conhece Jesus, olha e para ele é grande e glorioso. Sem Jesus, grande e terrível. Com Jesus, grande e glorioso. Atos 2:22. Nós vamos entender que nós começamos aqui, né, com Atos 3:21. Mas vamos entender com quem, para encerrar, vamos entender com quem Pedro estava falando e qual foi a reação deles. Tá? Para você que acha aí que judeu não quer Jesus. Atos 2:22. Qual é a palavra que está aí no começo do versículo na tua Bíblia? Hã? Varões, mais alguém? Israelitas. Mais alguém? Israelitas. Mas ali, varões o quê? Varões israelitas. Ou seja, existe alguma dúvida que Pedro está falando com os judeus aqui? Então vamos ver. Israelitas, escutai essas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram,
pregando numa cruz. Aqui vamos dar uma pausa para você dizer: aí, pastor, foram os judeus que mataram Jesus. Por isso que eu não gosto de judeu. Judeus que mataram Jesus. Eu não gosto de você. Você matou Tiradentes. Não foi você que matou Tiradentes? Foi você? Você é lá de Recife, é mais perto lá de Tiradentes. Você matou Tiradentes. Não matou Tiradentes? Quer dizer, nós somos tão culpados pela morte de Tiradentes quanto os judeus são culpados pela morte de Jesus. Culpar os judeus pela morte de Jesus é culpar nós pela... pastor, você está preso porque mataram Tiradentes. Verso 24: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi aqui morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, ele profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvides. Porquanto Davi não foi levado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, o que os judeus fizeram? Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Então, aos judeus, a sua descendência, e a mim e a vocês, que estávamos bem longe dessa conversa. Enfim, para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos. Para quem que ele estava falando? Judeus. Todos que estavam ouvindo. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. E o judeu não aceita. Enfim, nós precisamos aprender além daquilo que nos tem sido ensinado. Não devemos nos satisfazer com pouca coisa. O que vem de Deus é grandioso, e a missão que nós temos como igreja é grandiosa. A restauração, a quem eu me refiro lá no começo, no primeiro versículo que nós lemos, é voltar a como eram as coisas no princípio. Estes crentes, eles seguiam a Torá. Isso não diminui o trabalho redentor de Jesus. Pelo contrário, isso enaltece, porque eu, reconhecendo que fui salvo pela graça de Jesus,
eu vou usar a minha salvação para agradá-lo, imitando e louvando o nome do Pai através da minha vida como Ele fez. Porque foi isso que Jesus deixou para nós na cruz. Amém? Você é salvo. O que você vai fazer com a tua salvação? Essa que é a questão da restauração. Amém? Feche teus olhos e quero orar por você. Pai querido e santo, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado e de sobremaneira pela tua instrução. Obrigado, Senhor, por nos ter alcançado e pela ação do teu Espírito, nos orientar, nos ensinar e nos estabelecer segundo sempre a tua vontade. Nós te damos graças, te damos os louvores devidos, porque só o Senhor é digno, e te pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, um retorno de volta aos nossos lares, sob a tua graça, sob o teu cuidado, sob o teu amor, para que nós estejamos sempre sob a tua proteção. Pai, nós te louvamos por aqueles que nos acompanharam através da internet e que o Senhor nos abençoe e guarde, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém? E vamos passar.